O famoso torturador do período da ditadura, o coronel Brilhante Ustra, ganhou as notícias, ganhou as manchetes e virou assunto durante essa semana. Mesmo depois de morto, Brilhante Ustra continua vivo no imaginário popular, principalmente no imaginário de Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu a esposa do Brilhante Ustra, fez muitos afagos à figura da esposa do Brilhante Ustra, também fez altos afagos ao próprio coronel, ao próprio torturador, dizendo que ele foi um herói nacional. Muitas pessoas, muitos veículos emitiram notas de repúdio porque Bolsonaro está dizendo que um herói nacional é um torturador, que um torturador é um herói nacional, melhor dizendo. O nosso querido amigo do canal, Marco Antônio Villa, fazia tempo que não falávamos de você aqui no nosso canal, hein, Villa? Fez um vídeo criticando a posição do Bolsonaro, vou deixar o link aqui também na descrição. O próprio MBL também fez um vídeo falando quem era o Brilhante Ustra, criticou a direita por apoiar o Brilhante Ustra, dizendo que, olha, se você critica o Marighella, você não pode apoiar também Brilhante Ustra. Então, se você é crítico a um, você também tem que ser crítico a outro. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver. Mas na minha reflexão, na minha interpretação, o Brilhante Ustra ele não é um herói para Bolsonaro. Na verdade, ele é apenas um instrumento utilizado pelo presidente da República. E antes de entrarmos no assunto desse vídeo, antes de entrarmos mais profundamente nessa reflexão, gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário é muito importante para eu saber se você se você tem essa mesma percepção que eu estou tendo, e principalmente compartilhe esse vídeo. Vamos fortalecer a corrente aqui do canal do Professor Leonardo. O meu papel aqui no canal é disponibilizar esse instrumento de combate ao anti-intelectualismo, de combate ao pensamento superficial, e o seu papel aqui é ser um propagador, um disseminador desse instrumento, compartilhando esse vídeo e trazendo mais pessoas aqui para o canal. Mas por que eu falo aí para vocês que na minha interpretação, Brilhante Ustra ele é um instrumento de Bolsonaro? Porque você sabe, Bolsonaro ele é um provocador, ele sabe como provocar. Bolsonaro ele tem muitos defeitos, mas uma coisa boa que ele sabe fazer é provocar. Ele sabe como provocar, ele sabe como cutucar, ele sabe como tirar alguém do sério. O próprio Gustavo Bebiano, que foi secretário do Bolsonaro, né, foi ministro do governo Bolsonaro, demitido, falou em entrevista recente à BBC, aqui do Brasil, eu fiz até um vídeo comentando, que Bolsonaro passou 30 anos no Congresso sendo bélico, passou 30 anos no Congresso sendo provocador, atiçando, indo para o confronto, tentando e provocando o conflito. E agora ele está repetindo esse comportamento com o presidente. Tudo o que você tem que ter em mente é que o governo Bolsonaro, ele gosta dessa provocação. Ele é um soldado, ele quer combater. E ele sabe, ele sente que as vezes que ele mais teve destaque foi quando ele buscou e teve um embate. Seja com João Willis, seja até mesmo com a Maria do Rosário naquele episódio lá, aquela discussão que ele empurrou, falou que ela não merecia ser estuprada. E veja, o pastor Marco Feliciano, em uma entrevista, uma participação ao programa Pânico, ele disse que ele sente falta do João Willis porque eles antagonizavam. E quando eles brigavam, eles cresciam. E é isso que o Bolsonaro quer. Bolsonaro quer crescer porque ele precisa manter a sua popularidade. Ele tem ali 1/3 do eleitor fiel que mantém ali cristalizado um apoio de 30% ao seu governo. E 1/3 dos brasileiros pensa exatamente igual a ele. Então ele sempre precisa estar mostrando para esse eleitor que, olha, eu penso igual você, eu sou um representante seu. Então toda hora ele fica fazendo essas polêmicas para cultivar, para ficar cevando o apoio desse eleitor. E Bolsonaro percebeu durante a votação do impeachment que quando ele fala do Brilhante Ustra, ele provoca a esquerda, ele atiça a esquerda, e a esquerda vem para confrontá-lo, e ele quer ter esse confronto. Quando ele falou a votação do impeachment, ele votou em homenagem a Brilhante Ustra. E depois, como houve uma repercussão, não vamos dizer negativa ou positiva, mas houve uma repercussão que ele ganhou os holofotes, aí ele intensificou nessa pauta do Brilhante Ustra. Então ele usa isso somente para se promover, ele usa isso somente para antagonizar com a esquerda, porque é isso que ele quer. Quando ele fala do Brilhante Ustra, as pessoas começam a criticá-lo, principalmente a esquerda. E aí ele pode dizer, o Brilhante Ustra ele foi um herói nacional, porque ele evitou que acontecesse no Brasil, naquela época, o que a esquerda quer que ocorra com o Brasil hoje. Quer que o país vire uma Venezuela, que a esquerda quer que o país vire uma Cuba. Então ele consegue ficar tendo esse tipo de briga, tendo esse tipo de confronto com a esquerda. Então ele se alimenta disso e ele utiliza o Brilhante Ustra justamente para ter esse tipo de confronto. Essa é a minha interpretação. E eu não duvido que se começarem
esses confrontos, a crítica da esquerda começar a ficar mais pesada, eu não duvido que ele faça aí algum projeto, tenha alguma ideia, ou pelo menos comece a falar em fazer um dia em homenagem ao Brilhante Ustra. Eu não duvido que ele possa fazer isso. Porque se ele começar a falar que ele pode fazer um dia em homenagem ao Brilhante Ustra, até mesmo talvez até um feriado nacional, um herói nacional, ou um dia para comemorar, igual ele tentava fazer um dia para comemorar o início, né, do período da ditadura militar, fazer a mesma coisa para celebrar o Brilhante Ustra, eu não duvido que ele possa fazer isso, porque eu tenho certeza que a repercussão vai ser muito alta. Porque eu não posso falar que vai ser negativa ou vai ser positiva, mas, ao meu ponto de vista, vai ser uma repercussão bastante... vai ser uma repercussão bastante grande por parte da esquerda e também por parte da direita. Porque nós temos que também entender que o MBL ele já começa a atacar Bolsonaro. Quando ele se coloca no vídeo daquela forma, dizendo que você não pode apoiar nem Marighella e nem o Brilhante Ustra, o que ele está fazendo? Ele está atacando a direita, atacando a esquerda e atacando a extrema direita. Tanto que o Renan ele mesmo fala, você é direita, você tem que ter um pensamento reflexivo, você tem que tentar aprender, e ele começa a fazer esse tipo de crítica. Porque o que ele quer? A direita, ela está, posso dizer assim, acuada. Porque a esquerda tem os seus eleitores ali fiéis. Bolsonaro tem 1/3 da população. E como que fica a direita? A direita precisa demonstrar poder, a direita precisa demonstrar força para que ela não tenha que engolir novamente o Bolsonaro nas eleições de 2022. Então a direita ela já começa a forjar o seu próximo candidato, que é João Dória. Isso porque, você sabe, a direita ela teve que fazer uma coligação junto com a extrema-direita para evitar a volta do PT ao poder. Bolsonaro desceu azedo, desceu quadrado na garganta dos eleitores da direita. Eles tiveram que votar em Bolsonaro como sendo a última opção, porque caso contrário o PT iria votar. E agora eles estão tentando se descolar de Bolsonaro e principalmente de criticar Bolsonaro. Essa divisão na direita, de direita e extrema-direita, é algo interessante e nós precisamos acompanhar. Então eu não duvido que o MBL faça mais vídeos criticando Bolsonaro. E quanto mais eles também criticarem Bolsonaro, mais Bolsonaro também vai começar a falar do Brilhante Ustra. Ustra para Bolsonaro é um instrumento de provocação, e ele vai continuar usando esse instrumento por mais 3 anos. E uma hora vai começar a falar do filho dele, depois ele volta a falar do Brilhante Ustra, depois ele arruma outro assunto, mas ele sempre vai acabar utilizando esse tipo de artifício para provocar a esquerda, porque ele sabe que isso gera polêmica, ele sabe que isso gera embate, e não pense que isso é cortina de fumaça, porque não é cortina de fumaça. Não é cortina de fumaça. Não pense que isso é cortina de fumaça para aprovar a reforma tributária, não pense que é cortina de fumaça para que o filho do Bolsonaro seja eleito, seja escolhido como sendo o embaixador brasileiro. Não, não é. Bolsonaro ele tem a sua própria agenda de governo. Ele tem a sua própria forma de governar. Ele tem a sua própria estratégia de governo, que é esse conflito, é esse confronto com a esquerda. Hoje, o governo Bolsonaro ele é dividido em 2. O Gustavo Bebiano foi muito preciso e corrobora com essa percepção que nós aqui também já temos. Hoje, o governo Bolsonaro ele é dividido em 2. Você tem o governo Jair Bolsonaro e você tem o governo Paulo Guedes. Veja esse vídeo do Renan Santos que ele critica o Bolsonaro a respeito do Brilhante Ustra. Ele fala assim, o governo está fazendo coisas boas. Nós temos a reforma tributária, a reforma da Previdência, nós também temos a reforma tributária que está tramitando. Ou seja, ele elogia justamente o governo Paulo Guedes. Nós temos o governo Paulo Guedes e nós temos o governo Jair Bolsonaro. Bolsonaro não se importa muito com o governo Paulo Guedes. Ele não se importa para questões econômicas, questões de emprego. O que ele quer é tocar a sua própria agenda. O que ele quer é ter a manutenção daquele eleitorado que o apoia. E para fazer isso ele precisa ficar fustigando a esquerda, então ele usa novamente o Brilhante Ustra como esse instrumento. E agora que nós tivemos gravações da Polícia Federal mostrando que o PCC, Primeiro Comando da Capital, disse que havia diálogo do Primeiro Comando da Capital, da facção criminosa junto com o PT, isso é um prato muito cheio para Bolsonaro, para continuar e tentar criminalizar a esquerda. Então eu espero que você tenha entendido. Qual é a sua opinião? Você também acha que o Brilhante Ustra ele é um instrumento de Bolsonaro para fustigar a esquerda? Ou você acha que de fato o Brilhante Ustra é um herói para Jair Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários. Me siga no Twitter, @profleooficial. Compartilhe esse vídeo. Vamos fortalecer nessa nossa corrente, porque quanto mais pessoas entram aqui, mais comentários nós temos e mais reflexivo fica o nosso canal.
Se ficou, se você discordou de algum ponto, também deixa aqui embaixo nos comentários. E me siga no Twitter, @profileoficial, e depois eu volto em mais um vídeo. Fique ligado.